Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. Querido irmão, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar inundando o seu coração neste exato momento. Vamos trazer mais uma vez uma palavra sobre Páscoa. O que é a Páscoa? A verdadeira Páscoa. Hoje é o terceiro dia e também o encerramento do nosso estudo, onde abordamos assuntos como o contexto histórico na nação de Israel. Abordamos também Páscoa, ou a Santa Ceia do Senhor, Páscoa e Jesus Cristo. E hoje, no terceiro dia, vamos encerrar falando sobre a origem pagã da Páscoa atual. Espero que você possa ser edificado, que você possa aprender mais um pouco com a revelação da Palavra de Deus. Muito bem, a Páscoa que se comemora no dia de hoje não se assemelha nem um pouco com a Páscoa bíblica e que faz parte da lei que Deus ordenou a Moisés e que era destinada a todo o povo de Israel. Pelo contrário, essa Páscoa que conhecemos é completamente estranha aos preceitos bíblicos e que se reveste de outros valores sob o disfarce do cristianismo nominal. Acima de tudo, o seu paganismo. E eu quero destacar o ovo e também o coelho, que são símbolos que vieram dos antigos povos, como os egípcios e os persas, além de tantos outros. Nesse caso, os ovos eles eram tingidos e dados aos amigos, e os chineses os usavam nas festas de renovação da natureza. E como peças decorativas pagãs, chegaram a nós, proveniente de regiões como a Ucrânia, sob o nome de peçancas. É rica as simbologias pagãs relacionadas com os ovos. Segundo Cirlot, são emblemas da imortalidade encontrados nos sepulcros pré-históricos da Rússia e também da Suécia. Enfim, o ovo é o símbolo cósmico na maioria das tradições, desde a Índia até os druidas celtas. Para os egípcios, o deus Re nasceu de um ovo. Para os hindus, Brahma surgiu de um ovo de ouro e que depois, com uma casca, fez o universo. Já para os chineses, Pan-Ku nasceu de um ovo cósmico. Ele é o símbolo de fertilidade, usado como talismã pelos agricultores e tem diversas superstições ligadas ao seu uso. Na mitologia grega, os gêmeos Castor e Pólux nasceram de ovos botados, pasmem, por uma mortal chamada Leda, quando fora seduzida por Zeus, que lhe apareceu sob a forma de um cisne. O ovo era, na verdade, considerado por diversos pagãos como a origem dos seres humanos. Quanto ao coelho da Páscoa, provém da lebre sagrada da deusa Eastra, uma deusa germânica da primavera. Era ela, a lebre, quem trazia os ovos, e que, em outras regiões, como na Alemanha, tal papel era exercido pela raposa da Páscoa, ou na Macedônia, Grécia, por Pascália, o espírito do dia. Prevaleceu como símbolo da fertilidade a lebre ou coelho, porque já era conhecida como tal durante muitos anos. E em várias regiões, a lebre era considerada uma divindade. Ela está relacionada com a deusa lunar, Hecate, na Grécia, e além da Eastra, tem-se o equivalente que é a deusa Arec, dos germanos, que era acompanhada por lebres, consideradas como símbolos da fertilidade devido à grande capacidade de se reproduzir, e segundo os anglo-saxões, como também os chineses, associada à primavera. É muito interessante notar que a lebre ou coelho é considerado como um animal imundo. Nós encontramos a passagem em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 7. E que só recentemente é que a Páscoa está sendo comemorada como uma festa em homenagem à primavera em Israel, ligada, portanto, com os ritos da fertilidade. Isto é, já se tem uma contaminação pagã, inclusive na Páscoa judaica. A Páscoa judaica já há muito tempo deixou de ser bíblica, visto que não tem mais eficácia, pois a verdadeira Páscoa, o Senhor Jesus, já foi consumado lá na cruz. E é por este motivo
é que Deus permitiu a destruição do Templo de Salomão cerca de 70 anos da nossa era, para que fosse impedido a comemoração da Páscoa. Pois tal comemoração, juntamente com outros preceitos, prenderiam os judeus à lei, ao antigo pacto, e que deixou de ser válido. É bom lembrar que, além disso, os sacrifícios de holocausto, que fazem parte da lei, só poderiam ser realizados no templo e não em outro lugar. Tendo isso em conta, de que a própria Páscoa, instituída por Deus, deixou de ser válida, quanto mais não seria antibíblica a comemoração da Páscoa do mundo, cuja procedência é claramente pagã. Hoje, secularmente, o coelho e o ovo são os sinais da Páscoa, mas esta não é a Páscoa bíblica. O cordeiro não pode ser substituído por um coelho, o qual inclusive é discriminado na Bíblia como um animal imundo, que não pode ser comido. E nós já citamos aqui. No século XVIII, a Igreja Católica Apostólica Romana resolveu consagrar o ovo como símbolo da Páscoa. Em um culto, os ovos eram benzidos e levados para casa pelos fiéis como sinal da fertilidade e da reprodução da vida, como se fora um ritual bíblico ou cristão. Mentira! No ano de 1928, as indústrias começaram a trabalhar e produzir os ovos de Páscoa em chocolate, uma maneira capitalista de promover a celebração e lucrar. Lucrar e lucrar e lucrar. Hoje, em qualquer parte do mundo que você vá, na época da Páscoa, você verá esses símbolos. Países, nações inclusive, que não tem nada a ver com o cristianismo. Isso nos remete também à comemoração do Natal, onde países onde nem 1% da população é cristã comemora o Natal. E acontece a mesma coisa com a Páscoa, porque o seu Deus é o próprio ventre. As pessoas não participam, lembre, desse ritual conscientemente, mas o fazem porque receberam um ensino errado, estão sinceramente enganados. Ninguém come um ovo de Páscoa porque quer participar de um ritual pagão. Ninguém faz isso para agredir ao Senhor. Todos estamos caminhando conscientizados de que estamos no percurso certo. É ou não é? Mas eu quero, como aconteceu em outras oportunidades, advertir você com Mateus, capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um convertido ao judaísmo, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. São palavras de Jesus. Então, com toda a ignorância, falta de conhecimento, com toda a singeleza, ingenuidade, pessoas que estão fazendo isso, estão indo com passos largos para o inferno. E o papel da igreja é profetizar o que Jesus nos tem dado, que é a sua palavra. Mateus 23:15, não se esqueça. E não se esqueça também, Levítico 5:17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. É por isso que nós pregamos, que nós ensinamos, para que as pessoas, mesmo com boas intenções, estão se dirigindo a um caminho, possam confrontar a sua vida e o seu caminho com uma revelação escrita, a palavra de Deus. E o nosso desejo é que pessoas que estejam entrando pela porta larga ouçam esta palavra e se convertam dos seus maus caminhos, para que vivam, para que tenham a vida eterna. Não tire do seu coração estes versículos. Não deixe de pregar, de anunciar o evangelho completo da revelação do Senhor. Mateus 23:15, Levítico 5:17. Meu irmão, a Páscoa que se comemora atualmente faz parte das chamadas festas cíclicas, pagãs, onde se presta grande importância na guarda das datas, dias, meses. E para esse caso, é bom nos lembrarmos da advertência dada pelo apóstolo Paulo. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos.
Gálatas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Também em Gálatas, capítulo 5, versículo 3, diz assim: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. A verdadeira Páscoa foi consumada quando o nosso Mestre e Senhor foi crucificado na cruz. Portanto, não tem mais sentido para nós a sua comemoração, visto que não representa sequer a ressurreição de Jesus, e sim a revitalização de uma festa milenar e pagã de fertilidade. O nosso alvo é a importância da morte do nosso Senhor Jesus, a sua ressurreição, e devemos nos lembrar, até a volta dele, para nos buscar, isto é, devemos lembrar da sua morte na ceia do Senhor, uma das ordenanças do nosso Mestre Jesus. A Bíblia nunca ordenou que coelho ou ovo representassem a Páscoa. Nunca, jamais. E as pessoas vão deixando. Esse estudo estamos concluindo. Não é para condenar aqueles que comem do chocolate neste período. Mas eu te peço, em nome de Jesus, não deixe seu lar se contaminar com esta Páscoa pagã. E eu termino com 1 Coríntios 5:7. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Regozijemo-nos e alegremo-nos na certeza que o anjo da morte não nos alcançará, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 1. E que assim o Senhor nos abençoe. Esperamos que com estes estudos você possa ter edificado a sua vida, reter o ensinamento da palavra de Deus, para que também você possa alimentar outras vidas e ficar esperando naquele que prometeu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, vamos esperar só em sua palavra. Isaías 6:20. Se não andarmos e proferirmos conforme esta palavra, a Bíblia, jamais veremos o Senhor, jamais veremos a alva. Então vamos deixar as tradições humanas para seguir somente aquele que nos alistou para esta batalha, para esta guerra, sabendo que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não se sinta ofendido, você que comemora a Páscoa. Use essa data que o mundo comemora para falar a verdade com amor, para que as pessoas possam compreender que Jesus é o Cordeiro que não passa por cima, mas que tira o pecado do mundo. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos tenha traído pela Tua benignidade, pelo Teu amor. Muito obrigado por esses dias, pela revelação da Tua palavra. E nesta hora, mais uma vez, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que está sobre as nossas vidas. Tem nos guardado de todo mal. E tem, Senhor, nos preparado, nos moldado, Senhor, para o grande dia, para o arrebatamento da igreja, ou quem sabe, para a chamada individual de cada um. Senhor, te peço, em nome de Jesus, pelos necessitados, que a Tua palavra venha esclarecer, venha lavar, venha purificar, venha salvar. Te peço, Senhor, pelas famílias que estarão reunidas nesta data, que o Senhor dê graça, dê intrepidez, ousadia, unção e amor para que os Teus filhos possam pregar a verdade em amor e com todo amor. Te peço pelos lares, pelos casais, como as famílias têm sido atacadas, dilaceradas pelo adversário. E usa de misericórdia, Senhor, que nós jamais venhamos a nos acostumar com os pecados e com os costumes mundanos que desagradam o Senhor. Nos ajuda, não hoje, não amanhã, mas enquanto durar a nossa peregrinação nesta terra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.